Planeta Verde. Planeta Verde. Planeta Verde. Podcast Planeta Verde. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Planeta Verde, o podcast que fala sobre meio ambiente, sustentabilidade, preservação da natureza, reciclagem e muito mais. E como ninguém protege o que não conhece, aqui a gente acredita que informar é o primeiro passo para agir. E esse é o nosso propósito, levar consciência ambiental até você. O Planeta Verde tem duas frentes, o podcast, que é um espaço para conscientização e educação ambiental. E para agirmos, a gente não vai ficar só no estúdio, plantaremos mais de 1.000 árvores por mês. Essa é a nossa meta principal e a gente conta com a ajuda de todos vocês para alcançar esse objetivo. E hoje nós temos a honra de receber Adriano Sampaio, conhecido como Caçador de Nascentes, ambientalista, permacultor e criador do projeto Existe Água em SP. Percorre a cidade em expedições que revelam, mapeiam e recuperam nascentes e rios urbanos, fortalecendo a preservação das águas e a relação da população com esses territórios. É uma atuação que tem transformado a maneira como as pessoas enxergam a natureza dentro da cidade. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Agradeço o convite. É isso aí. Vamos embora. E para o nosso público entender, o que são nascentes e por que elas são tão importantes para a vida na cidade. E como se forma também uma nascente, que eu não sei. Sim, uma nascente é o lugar onde brota naturalmente a água do lençol freático, né? Uhum. E aqui em São Paulo, a gente tem mais de 300 rios só na capital. Sim. Então, o lugar que a gente tiver, geralmente tem um curso d'água a 200 metros, no mínimo, assim. Quer dizer, Em qualquer ponto de São Paulo, Que onde legal. você estiver, você encontra um curso d'água numa distância de 200 metros. É engraçado, né? Que na cidade a gente não vê muito isso, né? No dia a dia eu não vejo uma nascente de rio. É só os rios grandões que tem, tipo, na avenida, tipo, Aricanduva, que eu passo sempre. Sim, para encontrar uma nascente, você tem que ter um olhar, né? Para isso, né? E você é esse cara. Porque, assim, realmente, a maioria das nascentes, elas estão urbanizadas. Muitas vezes estão canalizadas. Uhum. E muitas vezes estão correndo no meio-fio. Que é o exemplo que a gente mais encontra, Caramba. são águas correndo no meio-fio, porque a lei de urbanização não respeitou, né, essa lei que protege os rios e nascentes. Então, hoje, a gente tem muitas construções Uhum. em cima de nascentes, né? Caramba. Então, nesse caso, não tem como esconder a água, né? Então, Não. a pessoa acaba jogando a água. Quer dizer, até tem como esconder, né? Mas ela sempre vai estar ali presente, ela vai né? arranjar um jeito de Não. sair, né? Geralmente o pessoal coloca ela para correr no meio-fio, na sarjeta. Quando você vê uma água correndo no meio-fio e ela tiver um limo verde, ali Pode se ter identifica certeza, que tem vida e provavelmente deve ser uma nascente, né? Na maioria dos casos. Uhum. E também tem aquelas águas que é o lençol, que é quando constroem prédios, uma edificação, isso acaba perfurando o lençol freático. Uhum. E aí o pessoal também, às vezes, usa essa água, né? Tem alguns prédios que tem reservatório. Uhum. E o excedente sempre eles jogam para correr no meio-fio. E às vezes tem até população de rua que acaba utilizando essa água, né? Porque Caramba. normalmente essa água ela tem qualidade, né? Uhum. Uma água limpa, né? Então, o que a gente vê na cidade são os moradores de rua, né? Usando Sim. essa fonte alternativa, né? Que poderia ser disponibilizada, inclusive, para a população, né? Eu acredito assim, né? Que na nossa casa a gente deveria ter 2 torneiras. Uma da Cantareira e uma dos nossos rios daqui, né? Com certeza. Porque eu acho que essa política de trazer água de longe é uma coisa inconcebível, porque geralmente quando eles fazem essas obras, são obras emergenciais que não tem estudo nenhum do impacto, né? Sim. Eu tive recentemente, por exemplo, lá na aldeia dos Cariri, Chocó, em Alagoas, que é o Baixo Rio São Francisco, né? Por exemplo, agora o Rio São Francisco, por causa da transposição, Uhum. na parte mais baixa está sendo mais afetada, né? Está sendo assoreado o rio, né? Caramba. Então, claro que é importante a água, disponibilizar água para a população, mas ainda é o agronegócio Uhum. que utiliza a maior parte, né? E não tem uma contrapartida, né? De
de preservação, até de compensação, né? Sim. Não, Maior, E né? essa parte a gente não fica sabendo, né? Então, voltando um pouquinho no tempo, como que começou essa caçada pelas águas aqui em São Paulo? Bom, começou em 2013, né? Eu estava num período de transição, que eu estava trocando de trabalho, né? Eu estava saindo da área administrativa, de marketing e tal, Uhum. e vendas, né? E estava procurando o que fazer. Então, começou uma horta na minha rua, uma horta comunitária, que eu comecei a participar, né? E gostei daquilo, né? Começou como um hobby. E depois eu descobri uma praça próximo de casa, né? Com alguns amigos. A Praça da Nascente, Praça da Nascente. isso, que se tornou até um símbolo na cidade, né? Por causa da existência de 8 nascentes do Rio Caramba! Água Preta. Nossa. E quando a gente descobriu essa praça, que é um espaço público que estava abandonado porque o mato era alto, o serviço público não cuidava direito e por causa da água, das nascentes, formavam charcos Uhum. que possibilitavam até as pessoas de estarem caminhando na praça, né? Então era uma praça bem abandonada. Um charco é quando tem água e as plantas crescem. Isso, junto ali, né? isso, a água se espalha, a água não tem um caminho definido, no Umas caso ali, ela poças se d'água. espalhava e formava em contato com a argila, né? Então Legal. ficava meio poderia até andar, né? Mas ia sujar o pé de barro, né? E aí a gente montou um coletivo, o Ocupe e Abrace, para ocupar essa praça com intervenções socioculturais, né? A gente começou a realizar um festival lá, que se chama Festival Praça da Nascente. Hoje a gente não faz mais, mas a gente fez por um bom período, né? Cada estação do ano, para comemorar a estação, a gente fazia um festival. Que legal. Que legal. E começamos a organizar mutirões para cuidar, né, dessas nascentes, né? Nascentes que a população local, os vizinhos, já sabiam da existência, né? Tinha história de pessoas que lavavam roupa ali, tinha um que criava peixe, que fazia... Até hoje tem uma casa lá que é abastecida com a água da praça, né? Nossa, que legal. Inclusive eles bebem essa água. E é uma água que tem uma qualidade boa, então. Sim, não é recomendado beber antes de uma análise, né? Porque dentro do ambiente urbano a gente pode ter diversos tipos de contaminação, né? Uhum. Mas você sabe que geralmente costuma ser boa essas águas. Porque quando você vai na periferia, por exemplo, onde eu moro, né? Próximo ainda você encontra bicas. Que o pessoal acaba encontrando uma nascente e tal, coloca um cano lá, como ela tá, e começa a se servir dessa água. Uhum. É um dos meios que se encontra, né? Para É. poder ter uma água de qualidade no dia a Então, dia. tem lugares que eu encontrei pessoas que usavam aquela nascente há 40 anos, por exemplo. Ai, que Nossa. legal. Eu vi casas assim que tinham nascentes, que essas pessoas disponibilizavam essa água para os vizinhos quando falta água. Porque quando falta água, época de racionamento, Sim. ou quando eles tiram a pressão, a água não chega nesses bairros mais altos, né? Uhum. Então o pessoal sofre muito, né? Quem mora próximo de morro, lugar mais alto, né? E meu trabalho, quando começou nessa época, veio logo a crise hídrica, né? Aquela Que assolou São Paulo, 2014, 2015, quando a Cantareira chegou a ter 5% de água. Sim. Sendo que, se chegasse a 3%, a gente não ia poder usar essa água, né, do volume morto. Caramba. Ou seja, 9 milhões de pessoas iam ficar sem água na cidade, né? Sim. Então, a gente chegou bem perto de não falo nem crise hídrica, foi quase um colapso hídrico, né? Caramba. Então, aí eu comecei a sair pela cidade com uma câmera, mostrando as nascentes que existem em São Paulo. Uhum. Em vários cantos, né, de São Paulo, Zona Norte, Leste, Oeste, Sul, eu andei, né? E nesse meu trabalho de pesquisa, eu escolho uma bacia hidrográfica e vou a campo, a pé mesmo. Então, muito tem legal. dia que eu andei 10, teve um dia que eu andei 30 quilômetros, Nossa. num dia só. Para descobrir essas nascentes, para descobrir a situação do rio. E no caso eu fazia uns vídeos curtos, Uhum. falando o nome do rio, às vezes conversando com moradores antigos, né? Porque
assim, a geração de 60 anos, de 70 anos foi a última que viu a maioria dos rios quando estavam abertos, Sim. né? O Quando auge não... deles, né? Porque hoje só 30% dos rios estão abertos, né? 70% já foram canalizados. Nossa senhora. Quer dizer, a gente criou um problema, né? As enchentes. E a maioria das grandes avenidas tem um rio embaixo, né? Sim. Então, a gente não... Sei lá, acho que naquela época, antigamente, o pessoal não tinha ainda a visão que tem hoje, né? Enxergava o rio como um problema ou mais fácil para jogar e escoer o esgoto, né? Então, no começo foi isso. Sendo que o rio foi por causa da água que a cidade começou, né? Não, Sim. totalmente. Que as pessoas vieram Os morar assentamentos. atraídos pela essa abundância, né? Então, quando as pessoas vieram, elas foram morar próximo aos rios, né? Por causa usar aquela água. E depois a gente deu as costas, né? Para eles, né? A gente... Que Então eu loucura. comecei a sair pela cidade mostrando essa situação dos nossos rios e vendo que o próprio poder público é o maior poluidor, né? Com Porque certeza. boa parte da cidade de São Paulo não tem saneamento básico, né? É só você olhar os rios, como eles são poluídos, né? Nossa, é muito triste. Então, os primeiros dias, inclusive quando eu saía e chegava em casa, eu chegava chocado em casa, né? Totalmente. Tem dia que eu até chorava, né? Eu Você falava, passa nossa, ali falava... pelo Aricanduva, pelo Tietê, você vê a situação que são esses rios gigantescos que passam aqui na cidade de São Paulo. E é realmente muito triste a situação. E é engraçado que o primeiro vídeo que eu fiz mostrando água em São Paulo já teve, acho que 500 compartilhamentos no Facebook. Nossa, que ótimo. Foi assim, acho que mais de 100 mil pessoas viram Nossa. esse vídeo. Uau. E eu falei, pô, uma coisa, só mostrei uma água que muita gente da periferia sabe, né, que tem essas águas, né? Porque, como eu já disse, né, eles são os primeiros, quando acaba a água, eles sabem onde tem uma bica, uma nascente. Sempre tem aquela biquinha que... Eu mesmo tenho várias lembranças, né, de bicas na minha infância. Quando eu era moleque, eu tomava água, né, na rua, né? Então, você pode perguntar para a maioria das pessoas que moram na periferia, ela vai saber da existência, né? Principalmente os moradores de rua e os moradores mais antigos. Aí eu comecei a fazer intervenções em algumas nascentes, né? Comecei a recuperar, fazer plantio e criar um microecossistema fazendo lagos com peixes e plantas aquáticas. Nossa, que Assim, legal. no sentido de chamar atenção mesmo para essa questão, né? De que a gente deveria aproveitar melhor essa água na paisagem para dar mais qualidade de vida, né? Porque imagina uma cidade com mais de 300 rios e ao longo desses rios, parques lineares. Parque linear é um parque que segue o curso do rio, né? Sim. E seriam corredores verdes, né? Haveria menos carros na cidade, né? Com certeza. Porque a cidade ela não privilegia as pessoas, ela privilegia os automóveis, né? Sim, Não, com pois é. certeza. Especulação imobiliária também, né? Acabando com a cidade, porque ela tá de olho sempre nessas áreas verdes há muito tempo. Aí tem as mudanças no plano diretor, E aproveitam dessas brechas aí pra... rola, né? Rolar muita grana, né? Para Sim. eles liberarem, derrubar árvores, né? A gente tá vendo direto aí na TV, né? Estão derrubando a árvore ali, não sei o quê. E a compensação que eles fazem é pífia, né? Em Porque comparação ao impacto que causa tirar um rio, por exemplo, como é que compensa isso? derruba uma árvore que demora 20, 30 anos para crescer. Aí planta uma pequenininha lá que vai... Demorar Se não mais. cuidar dela, ela não vai crescer, né? Essa questão, Porque- às vezes nem cuida, né? Só planta e deixa lá. Então, o que acontece é que uma árvore que essas construtoras derruba deveria plantar no mínimo 100 para Com cada certeza. árvore dessa. Para fazer o serviço que essa árvore que eles derrubaram estava fazendo, né? Uhum. Então, o que eu vejo assim é que a área ambiental ainda ela é muito... não é uma prioridade, mesmo com mudanças climáticas, né? O poder público, as pessoas ainda parece que estão adormecidas com relação a essa questão. Só quem está sofrendo mesmo, né? Pessoal lá do Sul, Sim. que passou por uma situação Minas assim... também, né?
Você vê que a gente teve o Pantanal, ele já perdeu quase 40%, né, do território alagado. Então, eu já ouvi, como se diz, as pessoas antevendo o futuro, que os cientistas estão falando que o Pantanal pode secar, né, até 2070, 2100. Nossa, eu espero que isso não aconteça. Então, tem muitos lugares que vai acontecer, né, as pessoas vão ter que se retirar do lugar, né. E aqui, com justamente o que você falou, a gente tem tanta disponibilidade de água e a gente fica buscando longe. Se a gente tivesse uma infraestrutura aqui para essa captação, como não seria diferente, né, essa relação? Eu sempre penso isso, né, sobre essa possibilidade, né, de se captar a água e distribuir localmente. Não é uma coisa grande, é uma coisa local. Tipo assim, o rio Tatuapé tem as nascentes, vai abastecer aqui o bairro Tatuapé, mais um outro do lado. Sim. Isso. E seria muito melhor, né? Porque a gente depende, porque nem você falou da cantareira, né? Se tem milhares de corpos da água, por que não cada bairro aproveitar o corpo da água que tem ali do lado, né? E fazer uma gestão compartilhada com a própria população, né? Eu me espelho muito, assim, no exemplo dos próprios indígenas, né, de gestão de território, né? Enquanto a gente aqui na cidade está preocupado com a questão da propriedade privada, da sua casa, para os indígenas o mais importante para eles é o território, todo o território, não é o que está dentro da casa dele, é o que menos importa. Então, quando está acontecendo um desmatamento, um garimpo, algum crime contra a natureza, eles são os primeiros a estar ali. Eles são realmente linha de frente, né? Então, eles se preocupam. Estão desmatando ali, vamos lá. Enquanto a gente aqui na cidade, eles fazem de tudo pra gente ficar nessa bolha, né? Na Matrix, pra não... com uma visão... chegar em casa, televisão, tela, pra você se distrair. Eles querem que a proposta é essa mesmo, né? Distrair a gente com os verdadeiros problemas, né, que tá acontecendo, né? E cada vez uma desconexão maior da rua, do coletivo, e mais, assim, o que é meu, aí vai se separando do que é nosso, dos bens de todos. Sim. Aí, tava falando dos indígenas, eu cheguei lá em 2014, né? Desde quando eu tô lá nesse território, as primeiras pessoas que eu fui ter contato foi com os indígenas, né? Com certeza. E quando eu cheguei lá, eles estavam num momento muito difícil. Tinha reintegração de posse para acontecer, né? Eu cheguei num momento muito crítico lá, né? E como já na Praça da Nascente a gente já fazia um festival e tal, eu cheguei lá na aldeia com um convite, né, para eles. Porque o pessoal naquela época, hoje já se fala mais dos indígenas, mas quando eu cheguei lá, tava tendo essa questão das terras, mas os ambientalistas que lutam na cidade, pelo Parque Augusta, Parque não sei o quê, ninguém vinha, se interessava, né? Sabia da existência, mas era uma coisa muito vaga, né? Achavam que era mais distante do que realmente é, né? Aí eu falei, como é que eu vou ajudar esse povo, né? Aí eu arrumei 2 ônibus. Caramba. Coloquei 60 indígenas dentro. Caramba, que e legal. Arrumei alimentação, tudo. Fiz mó corre, né? Com político, com a galera... Assim, e levei pra lá, porque eu achava que era muito invisível, né, a causa, né? E meu grupo ainda falou assim, leva meia dúzia de representantes. Levar todo mundo. Que legal, cara. Tem até um documentário, depois eu posso passar para vocês dessa história, que foi muito marcante, porque... ali furou uma bolha, né? Não, com certeza. Aí a gente abriu espaço, né, para eles falarem da luta deles, né? Aí no final fiz um chamado, falei, olha, quem tiver interesse vai ter uma reunião tal dia na casa de tal pessoa. Aí eu fiquei surpreso que depois de uma semana era essa reunião e veio quase 30 pessoas, né? Então veio desde advogado ambientalista, diversas áreas, assim... com disposição para ajudar, né? Aqui tem algumas imagens passando para os trabalhos. Isso é na aldeia, foi logo no começo do lago, né? Aí é na Praça da Nascente, eu faço trabalho de educação ambiental. E as primeiras nascentes Pico que de você Jaraguá, descobriu, onde eu moro? Foi lá? Não, os primeiros... Não, foi assim, na Praça da Nascente,
Primeira foi lá. Isso, aí aqui no Jaraguá também comecei a fazer um trabalho de identificação. Deixa eu ver, volta um pouco. Volta uma, por favor. Voltou. Porque é um slide, né? É um videozinho de slide. Pode deixar rodando aí. Aí onde eu moro, Pico do Pico do Jaraguá. Jaraguá. Isso é um lugar lá próximo de onde eu moro também, que é um rio que foi abandonado. Aí querem construir prédio também. Mas acho que foi proibido, né? Ainda bem, né? Mas o lugar tá abandonado. Isso também é um lugar que tem na cidade de São Paulo também, né? Um bairro. Nem parece, né, São Paulo, mas isso é no meio de um bairro, aquele mato lá que você viu. Aquela mata. Sim. Aqui são escolas, né, que eu levo para fazer um trabalho de educação ambiental, né? E deixa eu te perguntar, quantas nascentes você já mapeou pela cidade, né? E você sabe quanta água que essas nascentes produzem para esses espaços? Olha, eu já vi nascente, cara, de mais de 5 mil litros por hora, assim, indo pro bueiro. Nossa! Direto pro bueiro? Cano de 4 polegadas, assim, saindo todo de água, assim, 24 horas. Caramba! Nossa! E aí andar, assim, no meio fio e ir pro bueiro. Nossa, é uma coisa que a gente não imagina, né? Que tem tanta água, assim, disponível. Tem. Já descobri várias nascentes interessantes, assim, né? Tipo... Já descobri uma nascente que nos anos 70 era usada para fazer uma tubaína aqui em São Paulo. Caramba! Era tubaína Pico do Jaraguá. Que legal! Nossa, devia ser ótimo. Na Zona Leste aqui, acho que na Água Rasa, eu descobri uma lavanderia que o cara tinha uma nascente no meio da sala dele. Aí ele fez um quadradinho, colocou uma bomba, aí ele colocou 4 caixas d'água de 10 mil litros. Nossa Senhora. Senhora. Imagina, montou uma lavanderia. Nossa, que legal. E ele encheu essas caixas d'água, né? E quando faltava água, ele distribuía para os vizinhos. Só que aí a Sabesp veio, né? Claro. Mandou ele tirar tudo, já começou a cobrar esgoto e só deixou ele com uma caixa de 10 mil lá para ele usar. Aí não dá. Então, assim, acontece que quando você chega na periferia, muitas pessoas que têm poço, nascente em casa... Fica às vezes com medo de falar, né? Porque se a Sabesp souber, ela vai querer que você não utilize mais essa água, porque geralmente ele vai querer cobrar. Então tem várias nascentes que eu conheço na cidade que a partir dos anos 90 começaram a ser fechadas assim, né? Nossa a Sabesp descobria, fechava. Dessas descobertas... Canalizava pra pessoa não ver, né? Pro bueiro. Dessas descobertas, qual foi a mais marcante pra você? Qual que é a história que mais te marcou? Nossa, são tantas, assim, porque foi uma aventura, né? Eu comecei a ver uma outra cidade, né? Sim, tipo uma cidade escondida. Pelo olhar dos rios, né? Você começa a ver uma cidade possível, né? Que ela pode ser regenerada, né? Eu penso, né? A gente pode abrir trechos de rios, fazer ali lugares para as pessoas conviver. E daria para fazer a renaturalização desses espaços, né? Tirar a canalização e fazer, tipo... Sim, renaturalização, isso mesmo. Então a gente está precisando disso, porque o metro quadrado de área verde por habitante é muito pouco. É pouquíssimo. E você vê que o número de doenças que não param de aumentar, que está muito relacionado à questão de déficit de natureza, depressão, ansiedade... Assim, a gente tem um várias relato... comorbidades que é decorrente da falta de natureza. É verdade. Né? A gente tem um relato muito interessante, que foi o nosso primeiro programa lá com o Hélio, que foi que plantou o Ticoatira, que ele falou sobre isso, ele está comentando, sobre a qualidade de vida das pessoas quando elas passaram a interagir com aquele corpo da água depois do plantio das árvores ali em volta. Segurança social, começou a ter projetos acontecendo lá dentro, tem biblioteca que eles querem fazer agora, e dá para ver como a natureza ela modifica a nossa realidade. A gente precisa estar em contato com ela, isso é o nosso natural, né? A gente perdeu essa conexão, né? Eu aprendo muito com os indígenas, né? Porque quando eu cheguei lá na aldeia, eu sonhava muito com água no começo desse trabalho. Comecei a ter uns sonhos malucos com água. Sonhava com reservatório de água na cidade. Aí eu olhava, via prédios futuristas em volta. Que legal! Eu falei, nossa, estamos captando água dos rios. Aí também sonhei sonhos assim, que eu tava andando na beira do rio, assim, olhava a cidade, aí olhava pro rio, eu via os peixes
na flor da água com dificuldade para respirar, por exemplo. Sim, Aí eu ficava agoniado, olhava aquilo e falava, pô, não consigo, o que eu posso fazer, né? Uhum. Sonhei com um lago. Antes de fazer um lago, eu sonhei. Então, eu tive vários sonhos que quando eu cheguei na aldeia e conversei com o pajé, ele me deu um outro entendimento, né? Ele falou, não, Totalmente. isso não é só um sonho, é um chamado, é uma continuação da sua vida. Isso daí, É um por isso que propósito, isso né? tá na sua cabeça e não sai, né? Não saía mesmo, porque era um sonho diferente, né? E quando eu cheguei na aldeia, eu falei, pô, eu tô sobre no lugar isso. certo, assim, né? Aí Que legal, morei um cara. tempo na aldeia, né? Morou? Depois de 3 anos que eu conhecia eles, bacana, eu cheguei um dia pro cacique e falei pra ele assim, cacique, eu quero ficar uns 100 dias aqui pra me aprofundar na cultura de vocês, né? Aí Uhum. fiquei lá, Nossa, que legal. Legal. vivendo o cotidiano deles mesmo, né? Acordando, fazendo o que eles fazem, participando das cerimônias ancestrais e Nossa, tal, que né? Que bacana. legal. E eles tratam o rio também como se fosse um familiar deles, certo? Tipo, pra tem um cuidado eles, especial com o rio, né? uma coisa que é muito marcante que eles me falam é que a água que a gente bebe na cidade não é uma água viva, é uma água morta, Caramba. porque ela já não tem mais o espírito da nascente, né? Porque a água, Nossa. eles falam que a água da nascente, inclusive, ela cura, né? Porque tem vários sais minerais e tal. Totalmente. A água que chega aqui para nós, ela já tem flúor, já passou por um Cloro. tratamento, às vezes é uma água que já foi até usada e passou por um processo, então Pois não é. é a mesma água. Tanto que você, para identificar uma nascente na rua, se você vê uma água que ali criou um limo verde, ali é uma água viva, uma água com vida, né? Que Porque tá até já interessante, nascendo cara. vida, esse musgo, né? Agora a água da Sabesp, se ela passar ela não vai formar esse musgo. E essa questão, né? O que mudaria se as pessoas passassem a enxergar os nossos corpos d'água como sujeitos ao invés de objetos de uso, de exploração, né? É um ser vivo, né? Um rio é Tanto que os indígenas falam, né? Que o rio não é só para pescar e beber água e usar para regar as plantas. É para você conversar com ele, falar, rezar. Então tem todo essa cosmologia deles, né? Tem essa Pô, ligação que legal. forte, né? Com todos os seres vivos da natureza são importantes. Tanto que muitos deles falam que não são donos da terra, né? Eles falam que pertencem à Uhum. terra, né? Então Que é uma lindo, visão cara. bem diferente da gente que na cidade tem essa coisa materialista de posse, é meu, eu tenho. E esquece, né, de ser alguém, né? Então, assim, a água e os indígenas, para mim, assim, é o principal fator, né, da minha vida de propósito mesmo, né? Uhum. Pô, que bacana. Aí, desde o primeiro mês que eu fiz esse trabalho, né, já, como eu disse, né, o primeiro vídeo teve mais de 500 compartilhamentos, muita visualização. Eu comecei a fazer isso pela cidade toda por um bom tempo, né? Então, Uhum. essa experiência foi antes de você fazer essas caçadas aqui na cidade? Não, começou aí, em 2013 mesmo. Eu não saí mais para identificar nascente, né? Uhum. Mas eu faço os trabalhos, né? Onde me convidam, onde há a Uhum. possibilidade de fazer algo. Mesmo que não tenha um projeto, se tiver a comunidade envolvida lá, eu vou. Mesmo que Se a não maioria tiver. dos trabalhos que eu fiz na cidade não foi pensando nisso, foi pensando mesmo em chamar a atenção, né? Eu nem Uhum. pensei em dinheiro. Depois que virou trabalho, né? No começo foi só um hobby mesmo, né? Só que aí o negócio foi crescendo tanto, né? Ganhando importância para mim, né? Não, com certeza. Que eu fui falando, não, é isso que eu quero, isso eu acordo todo dia e com essa vontade mesmo de fazer as coisas, né? De passar essa mensagem para as pessoas sobre a água, sobre as nascentes. Por isso que eu gosto do trabalho também de educação ambiental. Gosto de pegar na enxada, né? Mas também Sim. gosto desse trabalho de estar passando isso, né? Minha visão da água, né? Da cidade, né? E como que funciona uma caçada na prática? Você tinha comentado dos moradores, que às vezes eles falam que ali tem. E
O que mais? Quais Bom, são você as... olha no mapa, né? Pesquisa, escolhe a bacia hidrográfica. Mas é um mapa que a gente tem acesso fácil ou são mapas antigos? Tem mapas antigos, tem mapas mais novos, tem mapa oficial. Aí você já sabe daquela localização daquele rio e vai a campo, né? Aham. Assim, a nascente geralmente ela tá numa altura maior do que a do rio, né? O rio sempre acontece no fundo de vale. As nascentes tem nascente de mais de 1.000 metros de altura, né? Caramba. Mas na cidade não são tão altas assim, né? Então você sempre tá aqui no alto, né? Ela desce e forma um rio que vai formar um rio maior, né? Uhum. Então, Entendi. E você já chegou aí para outros estados, outros municípios, para fazer essas caçadas ou só aqui dentro de São Paulo não, mesmo? só em São Paulo mesmo. Nossa, se já tem tudo isso aqui, imagina pelo Brasil todo, né? A gente Meu precisa- trabalho, assim... não, nunca fiz, não. Apesar de muita gente conhecer, né? O trabalho, Uhum. nunca fiz, não. Mas ia ser bacana se tivessem mais caçadores de nascentes por aí para poder explorar esses recursos, né? Pra gente poder conviver com eles e usufruir, né? De forma saudável, né? Por causa desse meu trabalho, apareceu muitas outras iniciativas, né? De rios e nascentes, né? Eu lembro que na época que eu comecei, tinha o Rios e Ruas só, que Uhum. é uma iniciativa de 2 amigos meus, o Zé Bueno e o Luiz Campos, que já fazia esse trabalho de identificação. Inclusive também eles são, para mim, uma inspiração, né? E também tem a inspiração da minha família, né? Também que minha família é da Chapada Diamantina. E Sim, conheço. meu lá. avô era pescador, ele fazia redes de pescar e tarrafa, então eu tinha já essa ligação Com a por água. causa dele, né? E Pô, que depois meu bacana. pai também, que na época a gente tinha uma terrinha lá na Chapada, fazia captação de água do rio. Então mesmo na Caatinga, a gente tinha água, nunca faltava água, era muita fartura, assim, principalmente de frutas. Nossa, que maravilha. Porque tinha irrigação todo dia. Então era muita fartura de frutas, essas Nossa, coisas que assim, legal. né? Bom saber que... Mesmo num lugar tão seco como aquele... Não, quer dizer, não é seco a Caatinga, né? Caatinga chove muito, mas tem um período, né? Até uma desmistificação que você fez pra gente agora, porque muita gente acredita que lá nem chove, que é só seco e é só calor, né? Mas como tem uma fartura... E é legal saber que você já tem esse contato desde sempre com a água, né? Tipo, coincidência você ter ganhado esse título que, pra mim, eu acho que é um dos mais sensacionais que eu já escutei. Meu avô, Caçador de nascentes. Inclusive, meu avô, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu entrei no rio. Passava em frente da casa dele, né? Que chamava Rio do Ouro. Rio do Ouro. Primeira vez que eu entrei no rio, eu já fui contaminado já. Caramba. Por uma doença, esquistotomose. Nossa, a gente aprende muito disso na por isso que escola, eu né? falo brincando pro pessoal, fui contaminado literalmente pelo rio, né? Porque a primeira vez que eu entrei, eu nunca fiquei... A única vez que eu fiquei internado no hospital, 2 dias, foi por causa disso. A minha vida toda, né? Caramba. Aí, porque eu entrei dentro do rio, porque eu via meu avô fazendo tarrafa, eu arrumei uma rede de limão, de embalar limão, eu falei, eu quero ser igual a ele, né? Pescador. Vou pegar um peixe. Aí fui lá, armei com 2 bambuzinhos lá no canto, aí depois voltei mais tarde, tinha uma traíra, que é um peixe carnívoro, pequenininho assim, filhotinho, e um lambari. Aí mostrei pro meu avô, e meu avô fez uma tarrafa de criança, né? Ah, que legal, Menor, né? Então tem essas lembranças também, né? De que tudo faz parte, né? Dessa minha formação hoje, do que eu faço, do que eu sou, vem de tudo isso, né? Nossa, que bacana. É. E quando vocês encontram uma nascente, e depois como é que é feita a manutenção? Você vai lá cuidar delas ou você instrui o pessoal que vive próximo para cuidar? Quando eu faço essas ações, eu procuro mobilizar as pessoas que moram no território, no entorno, né? Porque não sou eu que vou ficar voltando lá direto para cuidar, né? É porque são muitas que você já achou, né? Sim. Então, Não no dá pra ir em caso, nas poucas nascentes que eu encontrei, e nos poucos locais que dá para fazer a intervenção dessa que eu faço, eu mobilizo as pessoas que estão no entorno, né? E elas ficam fazendo mutirão, cuidando desse lugar, se tornam até guardiões, né? Sempre tem, nos lugares que eu fiz, sempre tem alguém ou um grupo que tá lá que tá cuidando. de olho, Aí eu assim. vou de vez em quando, né? Porque geralmente tem muitos locais que são longe de casa, né?
Então, eu tenho que fazer até onde o meu braço alcança, que é na aldeia, onde eu tenho meu principal trabalho, né? Na aldeia dos Guarani, que a gente tem um projeto lá de desassoreamento do rio e criação de mais lagos. Ah, que legal. Para subsistência deles, né? A gente ganhou um edital recentemente e está fazendo esse trabalho agora. O desassoreamento acho que vai ser no começo do ano. A gente está aguardando licenciamento ambiental, essas coisas, né? Torcendo para que isso aconteça logo, né? É o meu foco, né? Eu tô nessa vida desde 2013. É o projeto que eu tava esperando. 12 anos já de ação, né? Bom, e qual que é o maior problema que as nascentes e os corpos d'água da cidade enfrentam hoje? Você falou de especulação imobiliária, mas você pode citar alguns outros exemplos pra gente? Bom, essa política, né, de canalizar, né, para que esconder o rio, né? Sendo que aquilo faz parte da paisagem importante, né? É dar valor, né, para ele na paisagem, né? Você vê alguns poucos casos, né, de parques lineares, né, na cidade. Que é muito pouco ainda. É, muito pouco, né? Temos 300 rios, por que não podemos ter mais parques lineares? Porque, como eu digo, né, esses parques lineares vão ajudar muito, né? Essa questão que a gente vive numa cidade toda asfaltada, que quando tá calor é muito, né? Vira uma estufa, né? E quando chove, essa água... Não, ainda se pelo menos o asfalto fosse aquele asfalto que ele é permeável, né? Que ele consegue absorver a água para passar pelo lençol freático, porque hoje chove, aí vai pro bueiro. Esse bueiro tá entupido, alaga a cidade inteira. Esse é um problema que não teria, né? Se tivesse mais, se os rios fossem abertos de novo, se tivessem esses, né, os jardins de chuva, mais parques lineares, pô, imagina. A gente precisa priorizar essas soluções baseadas na natureza, né? E dá pra gente pegar essa inspiração de vários países que fazem esses projetos, né? Tipo, e aqui a gente tem uma possibilidade muito grande de aplicar tudo isso. Por exemplo, você vê lá no Rio Sena, em Paris, né? Que as pessoas podem se banhar no rio, que tem umas piscinas que recebem a água de jardins filtrantes. Que legal. Jardins filtrantes é como se fosse uma estação de tratamento, né? De esgoto, mas ali é um jardim, né? As plantas mesmo. Não é uma coisa fechada, né? Como uma estação de tratamento, legal, você não pode... Cara. E vira uma piscina. Você pode ir lá, e são vários jardins filtrantes, que a água vai passando por várias fases, vários tipos de planta, e ela sai ali nessas piscinas como uma água de rio. Não vou dizer que é potável, legal, né? Porque para potabilidade precisa de mais. Mas para banho e para consumo não precisa ser o mesmo tipo de água, né? Isso. Pô, que bacana, cara. Então a gente precisava disso aqui na cidade, né? Ainda tá se começando a falar, né, das soluções baseadas na natureza, mas eu acredito que o poder público ainda não se engajou mesmo como deveria. E justamente, o que você acha que falta? Porque a gente já tem todas essas soluções, a gente sabe o que tem que ser feito. O que você acha que falta para efetivamente ser feito? Vontade política e envolvimento, né? Por exemplo, acho que deveria ter uma lei, né, para as empresas darem esse benefício. Todas as empresas, média e grande, dão um benefício para o meio ambiente, né? Deveria ser obrigatório, né? Cada um... Não, totalmente. Dar a contribuição no território onde ela se encontra, né? Eu acho que deveria ter mais leis para... Já que quase ninguém faz por boa vontade, então vamos ter uma lei, né? Específica para isso, para recuperação de rios, para plantio de mudas nativas pela cidade. Tem muito lugar que dá para plantar, né? E tem essa situação com os corpos da água, tem as águas que são canalizadas, que nem falou, que saem dos canos, mas também tem o tamponamento, certo? Você sabe explicar pra gente a diferença de um pro outro? Por exemplo, sobre o tamponamento, a gente encontra dois tipos de tampa de bueiro na rua. Uma está escrito esgotos e outra águas pluviais. Certo. Se você observar de águas pluviais, se tiver uma água constante ali, é sinal que tem um rio ali, né? Caramba. Se tiver num lugar baixo, você pode ter certeza que é um rio. Então, a situação dos nossos rios, a maioria tá assim, né? E tem como identificar, né? Mas, às vezes,
você encontra o de esgoto e a tampa do rio do lado, mas às vezes o esgoto tá indo no rio, onde há águas pluviais. O Anhangabaú, por exemplo, é um que foi tamponado. Sim. Imagina aquele Anhangabaú com o rio Nossa, passando ele é ali, gigantesco, né? renaturalizado ali, como não ia ser mais agradável, né? Era um vale sagrado, né? E É. aí a gente chega e simplesmente tampona. É. E você acredita que seria realmente possível a gente fazer uma renaturalização desses rios? Tipo, que nem o Anhangabaú, tem aquele espaço todo, que hoje é um espaço cultural, mas você acha que seria possível a gente reviver o rio naquele espaço? Eu acho que a gente pode começar pequeno, Vou colocar primeiro no meio dele, começar... renaturalizar alguns trechos. Eu penso assim, Uhum. começar pequeno para um dia chegar numa coisa maior. Uhum. E quais seriam as vantagens que a sociedade ganharia com essa renaturalização? Qualidade de vida, mais contato com a natureza, menos enchentes. Eu acho que até menos trânsito, né? Porque as pessoas iam optar em caminhar nesses corredores verdes, em vez de Com estar usando um certeza, carro, sim. né? Ter E menos cultura, doenças, né? O contato com a natureza é cura, né? Nossa, totalmente. Palavras incríveis. E hoje, o governo ele investe bilhões, né, em projetos como o Tietê e o programa Novo Rio Pinheiros para despoluir esses grandes rios. Aí, do seu ponto de vista, que trabalha procurando nascentes, a origem da água, você acredita que esses programas são efetivos ou é mais um paliativo ali, que está cuidando de algo lá no fim que poderia ser cuidado do começo? Eu já vi que ao longo dos anos, né? Desde a Eco 92 no Rio, que Uhum. teve uma verba aí para recuperação do Tietê, né? Mas não adianta tentar recuperar o rio em si, se não é recuperar os afluentes, né? Os pequenos rios que formam o rio maior. Então, por isso que eu falo, começar pequeno, começa com os rios menores. E a questão de justiça social anda De lado a lado. lado a lado com essa questão ambiental, né? Porque hoje tem muita gente que mora, né, na beira desses rios, não porque ela quer, né? Porque Porque é a onde vida tem, só né? deu essa opção. Uhum. Então, acho que tem que ser um trabalho integrado, né? Em questão de moradia popular. Dá para fazer sim. A gente pode fazer parcerias público-privada Uhum. e começar a fazer esse projeto. A gente tem que começar a pensar numa cidade melhor, porque do jeito que tá, aumentando o número de automóveis, número de pessoas, De prédios. de prédios, uma hora eu não sei o que vai acontecer. Eu imagino que um colapso mesmo, né, na cidade grande. E você acredita que no futuro... Deixa faltar água. Você acredita que no futuro há essa real possibilidade desses projetos eles terem um investimento público real para isso acontecer? Olha, eu acredito muito no ser humano, né? Então, eu acredito que em algum momento a gente vai começar a ter mais conscientização. Uhum. Todos vão ter mais, né? E esses projetos vão virar realidade, né? Porque a gente tem que cuidar da nossa casa, né? Não é possível, né? A gente vendo o que está acontecendo, né? Vários eventos extremos, né? Pelo país, pelo mundo. Então a gente precisa acordar, né? Mesmo os governantes precisam fazer alguma coisa. E a própria população pode cobrar, né? Dos políticos. Sim. Escolher bem na hora lá de votar um candidato que esteja envolvido e empenhado em fazer alguma coisa, né? E você já pensou em ser esse cara? Não. Tô fora, Se mano. envolver com política é complicado, né? Ah, não. Eu acho que pra mim... Não, mas deixo dito aqui, se alguém tivesse esses projetos realmente focados nos rios e na natureza, com certeza teria o meu voto. Porque Sim. a gente precisa de mais incentivo disso, né? E muitas pessoas que nem nós, ambientalistas, ficam meio preocupados de se colocar a essa disposição pelas complicações, que a gente vê que não é esse o direcionamento que se tem tido para as políticas públicas, né? Várias pessoas já me falaram. Falei, não, a política eu já faço, já. O que eu faço já... Já é um trabalho político, né? política de base comunitária, né? E o seu trabalho, ele já inspira muitas pessoas, escolas, jovens. Como é que você vê esse impacto da educação ambiental? Você já percebeu mudança do comportamento das pessoas com relação à natureza
Depois das suas intervenções educativas? Sim, a gente percebe, principalmente nas crianças, né? Sim. Que criança é mal barata, né? É. Aprende rápido, vê as coisas no olhar delas, né? De sinceridade. Então, vejo sim, não só nas crianças, mas também nos adultos, né? Uhum. O que me encanta é a criança. Às vezes tá lá na praça, um olho d'água, não sei o que, a criança falando, o peixe come a dengue. Pô, Legal. Que legal. E como que você vê o papel da educação ambiental, principalmente de base, para a construção de uma cidade que trate melhor a natureza? Olha, todas as escolas que tem que ter isso na grade, né? Curricular, né? E Com toda certeza. escola deveria ter um espaço também para as crianças mexer na terra, né? E eu acho que isso deveria ser também uma lei, Obrigatório, né? Com um certeza. espaço para ensinar a educação ambiental, para fazer as crianças sair da sala de aula, ir para os espaços, ou ter uma horta na própria escola, ou em outros espaços, para ter essa aula ao ar livre mesmo. Que Porque que ali é um falta muito, laboratório, né? Um lugar desse se transforma num laboratório para uma criança. Uma criança, não sei se viu umas fotos lá. Sim. Sim. Pô, as crianças quando vê os peixinhos, girino, Sim, eu pego um fica sapinho na mão. Tem foto sapo que eu pego. E você mostra isso para uma criança, pô, ela, como se diz, ela tá muito urbanizada, as Sim. crianças de hoje, né? Brincando, Sim. muita tela Muita e tela. tal. Então, precisa tirar elas disso, meu. Isso é uma armadilha, né? E você também não adianta só privar ela É. de uma dopamina barata. Você tem que apresentar o mundo que tá ao É. redor dela. Porque só deixar ela sentada sem fazer nada, criança não... Sim. não Eu lembro que eu vive tinha esse assim. problema na escola, né? Quando eu era criança. Tocava lá o sinal na hora do intervalo. Cadê o Adriano? Ah, tá lá no meio do mato lá da... Meu, esquecia totalmente, pegando tatu bolinha, Ah, isso que é o mais legal. minhoca, esses bichinhos mexendo lá, né? Pra você ver, né, como isso é bom, né, pra uma criança. Você vê hoje, tem criança que tem nojo de pegar na barro, na lama, na terra, né, sujeira, tá sujeira. sujo. Ah, Esse mãe, a termo- criança suja lá. Esse Tá termo- sujo, né? Lá no meu bairro que eu vejo muito isso, que eu moro no bairro onde tem as aldeias, né? Então quando os indígenas passam na minha rua, o pessoal fala, né? Ah, lá vai os indígenas sujos, eles falam índios, né, inclusive. Muita gente não aprendeu ainda que é indígena. Aí eu falo pra eles, olha, eles estão sujos, eles estão sujos com a nossa mãe, que é a mãe terra. Isso não é sujeira, sujo somos nós que caga no rio. Sujo é a gente que dá descarga com água potável. Nossa, nem me falha, Nossa, né? É. isso... Em casa eu não dou descarga, cara. Toda a água... Porque assim, a minha vida eu passei por 2 crises hídricas. Passei uma lá no Nordeste, na Chapada, Aham. quando eu morei lá, 92, 93. E lá é terrível, cara. Ah, é? Foi a pior seca do século no Nordeste. E quando eu tava passando por isso, cara, você andava na estrada, era só cheiro de gado morto Nossa. e as pessoas indo embora, cara. Pra São Paulo, pros grandes núcleos, grandes centros, né? grandes centros urbanos, né? Então lá Caramba, eu já cara. comecei a dar um valor diferente pra água, porque lá a gente tinha que tomar banho, muitas vezes com a água do poço, água de tomar banho de caneco. Sim. E essa água que ainda você tomava banho, você tomava, caía na bacia, você a usava ainda para lavar o quintal. Aham. Ah, totalmente. Tinha né? que usar, cara, porque senão... E até hoje eu carrego essa prática, né? Eu tomo banho com uma bacia grandona, essa água eu uso na minha descarga, e a Caramba. água da máquina de lavar roupa e de captação de água de chuva, né? Cara, Que legal. e é algo surreal, né? Porque, Porque a eu gente dou não... maior valor. A água pra mim é uma É coisa... um tesouro, né? É um tesouro. Então, às vezes, quando eu vejo um vizinho usando mangueira e tal, já vou conversar, né, com ela e tal. Assim, e é uma coisa que Já é fiquei com isso falado, na cabeça, mas não é né? ensinado, né? É. Como é que a gente faz para utilizar a água de uma forma responsável? A gente Tantas desperdiça muito. pessoas no mundo que não têm acesso à mesma quantidade de água que a gente tem. A gente vai lá e toma banho de 20 minutos, ou deixa... 20 minutos tomando banho é um absurdo isso, cara. Eu vi que o ideal seria 5 ou menos. É rapidinho eu ali, tô- se lava, Sim. acabou. 5 minutos é o máximo, sabe? Tipo, escovar o dente com a torneira aberta também não faz sentido. Quando eu era criança, eu lembro de aprender na escola que o certo de se tomar banho era a maior parte do tempo do seu banho a água do chuveiro tá desligada.
Você tinha que molhar o corpo, depois desligar, se Eu ensaboar, também, depois no calor eu abrir faço de novo isso. só pra tirar o sabão e acabou, saiu do banho. Sim, economizar na hora que você tá se saboando, desligar também é outra prática legal também. Uhum. Ter algo pra... Conseguir pegar água da chuva pra regar as plantas também, porque a gente usa Sim. mangueira, Caramba. Usar mangueira hoje é um crime, né? Com uma cantareira 20%. Pois é. E a água já deveria ser uma coisa valorizada instintivamente pelas pessoas, né? Não, Porque totalmente. a gente é água, né? 70% do Sim. organismo, 70% do planeta. Então, a gente depende muito dela, né? Nossa, e é uma inspiração saber que você lida com água dessa forma, para as pessoas que estão assistindo a gente verem que é possível tratar no dia a dia de uma maneira mais responsável com a água, porque a gente está tão distraído que a gente esquece de que é um bem nosso, um bem coletivo, né? É. Cara, e sabendo de tudo isso sobre o projeto, é uma iniciativa, nossa, eu não sei nem explicar. Quando a gente começou a estudar, eu de verdade fiquei assim, nossa, não acredito que eu vou entrevistar esse cara. Aí Pô, eu até obrigado. eu compartilhei lá no Instagram, falei assim, esse cara aqui é meu herói, não vejo a hora de entrevistar ele, você me seguiu lá no Instagram, fiquei tão feliz que eu não sei nem explicar. E uma das dúvidas que eu tive nesse processo é como é que o seu projeto ele se sustenta hoje? Vocês recebem doações, vocês vendem produtos, tem parcerias, como é que isso Assim, funciona? eu trabalho com escolas, né? Uhum, Por exemplo, escolas de particular. uhum. Aí eu já cobro um valor, né? Pra escola. Assim, é necessário, É. né? Ninguém vive só Também de faço trabalho social com voluntário. as escolas públicas, né? Também nas Legal. periferias, né? Que não Sim. cobro nada nesse caso, né? Porque já é um trabalho social meu, né? Sim. E tem os projetos, né? Editais que eu sou convidado para trabalhar, né? Igual esse. Às vezes sou convidado para fazer trabalho de jardinagem, Palestras também, né? Que a gente palestras, esse trabalho que acho que você falou agora, né? Esse do Rio Bravo, que eu Sim, tô fazendo, sim. a gente ganhou um edital também, viu. Ah, que bacana, para estar cara. mantendo aquele lugar por 2 anos, né? É um valor simbólico, mas ajuda já, né? Sim. E é assim que eu vou vivendo. Não, e essa... Não vou dizer que não já passei uns perrengues. Ah, mas também... A área ambiental não é fácil não, cara. Então, Mas essa questão que você falou, que você tinha sonhos, e quando você faz uma coisa que é a coisa que é importante de verdade pra você, que é o seu propósito, independente, né? Você Sim. fazendo, independente da remuneração, o que você tá recebendo é maior do que o dinheiro que você uma vez recebe. eu contar uma história, né? Acho que foi logo quando eu comecei a fazer esse trabalho, né? Aí eu tava numa comunidade, favela mesmo, ali na zona noroeste, né? Uhum. Aí eu tava procurando uma nascente bem debaixo de uns barracos mesmo, né? Aí saiu uma menina na janela da casa dela e falou assim pra mim, você é o cara você que é o cara das nascentes? Aí falou assim que... Eu falei, sim, sou. Minha professora passa os seus vídeos lá. Ah, que legal. Pô, esse dia pra mim, eu Aquece o coração. já falei, nossa, é isso mesmo que eu quero, entendeu? Sim. Quando chega nas pessoas, né? Na época eu fiz muitos vídeos, chegou realmente, assim, né? Uhum. Tanto que começou a aparecer tanto jornalista, uma época de Querendo. fora, Aham. The Guardian, É o País, aqui de São Paulo, eu ficava surpreso, né? Porque eu não achava nada demais do que eu tava fazendo. Falei, não, peraí, qualquer um pode mostrar, Não, fazer isso, né? Assim... Então eu achava muito, assim, falei, pô, as pessoas estão realmente desconectadas, né, com essa questão da água, né? E eu me conectei de um jeito, assim, que era uma coisa que eu vivia 24 horas, pode-se dizer, na minha vida, né? Uhum. Essa questão da água, pensando... Eu cheguei aí na Cantareira, lá no Volume Morto, na pior época lá da Pra ver a crise, real eu fui, situação, né? Oi? Deve ser muito triste ver. Eu andei aquele lá estado, dentro da represa, né? Você via aquele chão craquelado, parecia o chão do Nordeste, sabe? Daquele Caramba. sertão mesmo. Eu falei, já era. Tipo assim, uma hora isso daqui não vai voltar, mano. Porque o regime de chuvas está tão desregulado. E eu acredito muito nas profecias dos indígenas, né? Por exemplo, quando o céu ficou preto em São Paulo, né? Tem uma profecia Yanomami que fala, né? Um dia o céu vai cair, né? Caramba, eu não sabia disso. E eles falam também sobre essa questão da gente ficar furando o solo, o garimpo, ficar tirando essa coisa de dentro da terra, né?
Isso daí não é para mexer nisso. Porque isso desperta, por exemplo, tem alguns metais que despertam a ganância mesmo, né? Então a ganância ouro, que tá prata. acabando com o planeta, né? Você vê hoje quando tem um garimpo num rio, o que não acontece, né? Quanto de doença não se espalha. Sim, metais pesados que não dá pra tirar. O mercúrio. Eu já fui num garimpo ilegal, é a coisa mais horrível, assim, de... O que as pessoas passam ali, né? Por causa da ganância do ouro. Eles colocam mercúrio na boca para separar o ouro. E acaba engolindo, às vezes. Nossa, Aí sim, fala que desce perigo. direto o mercúrio. É Nossa, horrível. Que doideira. Então, a gente tem que ter um cuidado maior com o planeta, né? Com a água, 100%. porque você vê que se a gente aumentar mais 1,5 grau e chegar nesse ponto de não retorno, né? A gente já tá bem próximo dele, né? E Essa- deixa eu te perguntar, quando você começou com esse projeto, alguém te Desestimulou? desestimulou, tipo, te chamou de louco, falou que isso era coisa de gente já. maluca? Briguei assim, putz, na época era meio na porrada, né? Hoje eu aprendi mais, assim, né? Não, já teve sim pessoas que... De próprio ambientalista querendo processar, por exemplo. Nossa! Como assim? Ué. Porque geralmente porque o cara tinha um projeto que só a consultoria dele da Nascente era 10 mil reais. Aí você viu Aí um você maluco foi lá. Ele de graça. de graça, não, juntando a galera, o cara, pô, sabe? Teve várias coisas assim. Mas quando é sobre um bem do povo, não tem que ter cobrança, né? Quando eu fui levar, tive bastante. Bastante. Pô, mas que bom que você Atrito chegou nesse com próprios ponto. Né? ambientalistas mesmo, né? Assim, questão dos indígenas, por exemplo, mesmo, foi uma coisa que eu lutei muito, né, para levar 60, enquanto eu falei, o grupo queria que eu levasse meia dúzia de trem, né? Ainda eu falei, não, é um povo, né? Eles merecem toda a dignidade, né? Totalmente. Todo o respeito e todo apoio possível, né? Então, assim, tive algumas coisas com próprios ambientalistas mesmo, né? Às vezes ter uma visão... Eu falo que são os ecochatos, né? Sempre tem. Então, todo mundo... O pessoal me convidava muito para participar de debates, de congressos, essas coisas. Eu não ia. E como que as pessoas podem ajudar o projeto? Tem voluntariado, parcerias? Como que funciona para ajudar? Eu tenho, assim... Tem uns mutirões que eu divulgo na minha rede social, né? Uhum. No Instagram, que tem o Existe Água SP, que eu criei agora a página no Instagram. No Facebook já é antiga, né? Aham. E... Porque eu cansei um pouco de mexer com redes sociais, né? Mas o trabalho em a si gente tem que entende. divulgar e mostrar, né? Tem. Então, através desses trabalhos, né? Não tem um canal, um meio de contribuir, né? Mas contribuir, assim, com Não, estar presente. estar presente, né? Se você tiver... Ou se quiser me convidar para palestra, para qualquer trabalho, fica à vontade. Ah, que bacana. Depois eu cara, deixo bom meu saber. contato no final. É isso, assim. Bom, então, pra gente finalizar o nosso programa, você gostaria de deixar uma mensagem para quem tem esse desejo também de preservar as águas da cidade? Se puder falar direcionado para sua câmera, para falar diretamente com o pessoal que está assistindo, ia ser sim. legal. Bom, a mensagem que eu digo, pessoal, é que todo mundo pode fazer algo pelo meio ambiente, né? Não precisa ficar só esperando o poder público. Eu acredito que perto de vocês sempre tem uma área verde, uma praça, um lugar que vocês podem se dedicar e cuidar, né? É muito bacana quando a gente junta os amigos, né? E começa a fazer esse tipo de ação que vai mudar e ajudar, né? E contribuir. Eu falo isso porque eu tô nessa vida desde 2013, né? E eu conheci muita gente bacana, né? Nesse tempo, né? E a gente dá uma contribuição para a natureza, eu acho que é dever de todo mundo, né? De cuidar da natureza, não é só dever do poder público. Existem vários viveiros pela cidade de mudas, e essas mudas são gratuitas. Aí vai lá, junta um grupo com seus amigos e planta por aí. Essa é a sugestão que eu dou. Ah, cara, muito bacana. E ficou faltando mais alguma coisa? Algum ponto que você queira destacar? Não, tá tudo bem, tá tudo Perfeito, certo. então, se você quiser, você pode divulgar as suas redes sociais agora, para o público te seguir, acompanhar o seu trabalho.
Também Sim. poder participar dos mutirões, né? Que é o mais importante. Sim. Minha rede pessoal, a minha é adriano.sampaio3 no Instagram. Tem a página Existe Água em SP também, no Instagram. E no Facebook é Adriano Sampaio e Existe Água em SP. Hoje, ultimamente, eu divulgo mais no Instagram as minhas ações. Tem os mutirões, tem plantios, tem às vezes atividade na aldeia indígena, que eu sempre estou divulgando por lá. Legal. Obrigado. E pode contar com a gente, que assim que a gente vê o próximo, a gente vai fazer de tudo para estar lá presente com você, porque esse projeto é muito inspirador e inspira o Planeta Verde a continuar buscando esses projetos maravilhosos que acontecem pela cidade de São Paulo, tá bom? Bom, então antes da gente finalizar o podcast de hoje, eu queria falar para você a nossa iniciativa, que é o Pedágio Verde, que tá dentro desse plano nosso de plantar 1.000 árvores por mês. Como você falou, né? A gente tem que juntar os amigos, sair para plantar por aí, porque é o que a cidade está precisando hoje em dia. E o Pedágio Verde vem com essa proposta, né? Muito bacana. Dos nossos convidados poderem ajudar a gente doando uma árvore pro projeto. Então a gente cobra aí R$20 pra gente poder plantar uma mudinha e poder contar com você, né? No nosso primeiro plantio, a gente vai fazer um convite oficial lá na frente quando a gente começar efetivamente a plantar. E ia ser muito legal poder contar com você e também você poder contar com a gente para ir nas ações junto com você. Com certeza. Então, se puder pegar aqui o nosso QR Code. Sim. Só apontar a câmera do celular que já vai mandar direto pro... Tá. Aí. Aê. Foi. Cara, muito obrigado. E muito obrigado para você que assistiu o podcast de hoje com o Adriano Sampaio. Curta o nosso vídeo, compartilha para ele alcançar mais pessoas, comenta aí para engajar o nosso vídeo. Também siga o Adriano lá nas redes sociais. E é isso, né? Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Planeta Verde. Planeta Verde. Planeta Verde. Planeta Verde. Podcast Planeta Verde.